outra reforma que vem chamando a atenção do governo e também do Congresso, dos senadores, que é a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que pretende colocar o projeto em plenário para ser analisado entre os parlamentares até sexta-feira. Então, essa semana, você estava falando há pouco aí sobre negociação, o que não vai faltar no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto, ali em conjunto, são essas negociações para que essa reforma tributária seja colocada em votação nessa semana. A primeira etapa dessa reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já mexeu os pauzinhos para que essas negociações, para que isso realmente aconteça, como, por exemplo, essa semana não vão acontecer as reuniões das comissões temáticas, também nem reuniões, encontros das CPIs, né, das comissões parlamentares de inquérito, isso para ter foco total dos deputados nas votações dessas propostas ao longo da semana. Então, quais são as prioridades do Congresso Nacional, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira? Reforma tributária, como eu disse, o projeto também que faz mudanças no CARF e também a âncora fiscal, como a gente já tratou muito bem aqui no Bandeirantes Acontece, foi para o Senado, tiveram algumas alterações, então tem que passar esse texto de novo, mais uma vez, na Câmara dos Deputados. Mais cedo, Zaidan, aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, na Rádio Bandeirantes e também em transmissão simultânea no Band News TV, o vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com os apresentadores e, claro, falou sobre a reforma tributária, sobre as expectativas do governo federal em relação a essa primeira votação. Em entrevista ao jornal Gente, Geraldo Alckmin destacou a importância do diálogo com os mais variados setores da economia. O objetivo da reforma tributária é, primeiro, reduzir custo Brasil, é simplificar. Então, você troca 5 tributos sobre consumo, né, por um IVA, que é o que o mundo inteiro tem, um imposto de valor agregado. Depois, desonerar, tirar a cumulatividade, desonerar completamente investimento, atrair investimento. Há um estudo que mostra que em 15 anos pode ter um crescimento de 10% do PIB. E a outra é desonerar a exportação. Hoje quem exporta fica com mico, ele fica lá com crédito tributário. Esse é o objetivo da reforma. Como é que a gente pode resolver questões setoriais? Você não precisa ter uma alíquota única. Então, alguns setores de serviço, você pode ter uma alíquota menor. Esse é o diálogo, né? E depois você terá, no caso federativo, uma transição longa. Mas o objetivo da reforma é importante, ele é necessário. É necessário, né, Zaidan? Como a gente já sabe há muitos anos, mas sabemos também que há uma dificuldade para os setores abrirem mão dos benefícios fiscais. A gente tem, por exemplo, um exemplo do presidente da Abras, da Sociedade dos Supermercados, da Associação dos Supermercados, melhor dizendo, o João Galassi. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no último sábado, também em conjunto ali nesse encontro, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernard Pi, para apresentar um estudo que mostra ali que a reforma tributária vai encarecer a cesta básica em 60%. A gente também tem governadores, especialmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando sobre o Conselho Federativo, né, reclamando, dizendo que os estados vão perder ali a autonomia com a arrecadação dos tributos. Então, ainda muita negociação e muita conversa para acontecer, né, Zaidan? Olha, Maju, quando o Alckmin fala que o objetivo da reforma é simplificar, esse não é o objetivo central. Ele é um dos objetivos. E provavelmente nós teremos a chance de atingir esse objetivo, que é periférico. Simplificar é fundamental. Desburocratizar é muito importante. Nós já citamos aqui o exemplo de grandes corporações, grandes empresas, companhias, que têm um departamento inteiro só para lidar com o tributo. Porque é uma teia insana, são muitos tributos que se cruzam, que se somam. O Brasil tem casos e casos de bitributação, tritributação, tetratributação, um negócio impressionante. E, de qualquer maneira, isso deve ser alcançado, menos impostos. Você junta uma porção de impostos. Mas aí vem o primeiro problema, o IVA. Onde existe IVA?
Se você pesquisar, qualquer um de nós pode fazer isso, pesquisa como é que funciona o IVA nos países onde há o IVA há muito tempo. O IVA não é dual. E no Brasil a proposta é que seja dual. Exatamente para que haja o IVA federal e o IVA de estados e municípios. Isso vai tornar esse imposto muito mais caro do que a média mundial de imposto sobre valor agregado, que é o IVA, né? Então, a alíquota no Brasil provavelmente será muito mais alta que a média mundial na cobrança do IVA. Esse é o problema. E, segundo, alguns absurdos do sistema tributário brasileiro permanecem. O Brasil cobra imposto em cima de folha de pagamento. Isso é inaceitável. Inaceitável. Tanto que agora tivemos uma prorrogação, quer dizer, o Congresso pretende prorrogar até 31 de dezembro de 2027. Essa é a ideia, que será o primeiro ano do mandato do próximo presidente. Então, pode ser o Lula outra vez, reeleito, um outro presidente. Mas no primeiro ano, o que dá ao Congresso também uma força para já pressionar o governo no primeiro ano, não é? Com a possibilidade de esticar um pouco mais a desoneração. Só que esse assunto nem deveria existir. Como é que você cobra imposto? Como é que você taxa, tributa, pune a folha de pagamento? Você está tributando emprego. Você está punindo o emprego. Uma reforma tributária que não acabe com isso é uma reforma fraca. Uma reforma que não resolve a insanidade do problema. Agora, isso que você citou, Maju, que o João Galás falou para o Haddad e para o Bernardo Api, uma oneração de 60% na cesta básica. Aí vem o Haddad com esse papo de não, nós vamos cobrar aquilo que hoje não é cobrado, nós vamos em cima desses produtos aí que hoje são isentos, mas em compensação haverá o cashback. Né? Aliás, para com isso, né? Para com isso. Usa uma expressão em português, né? Haverá o retorno do dinheiro, a volta do dinheiro para quem? Para quem? Aí você vai ter um universo muito menor de pessoas que seriam beneficiadas pelo retorno do dinheiro. Quem está inscrito em programa social permanente, esse tipo de coisa, não é? Agora, isso é lamentável. Primeiro que o cara vai ter de pagar. Aí depois, por isso que chama retorno do dinheiro, não é? Que eles gostam de chamar de cashback. Porque vai ter a volta da grana. Para alguns, a cesta básica vai ficar mais cara. Segundo o pessoal lá da Associação dos Supermercados, 60% mais cara. Esse foi o percentual citado pelo João Galás nessa reunião com a Haddad e a Api. Então, sinceramente, é uma ideia ridícula, horrível. Mantenham a isenção de produtos da cesta básica. Claro, o cara quer colocar chocolate suíço na cesta básica. Não vai entrar. Porque se deixar, colocam. Não é? Colocaram salmão. Tem que tirar. Agora, cesta básica é cesta básica. Não tem de haver oneração da cesta básica. Assim como não tem de haver oneração de folha de pagamento. Se a reforma não toca nesses pontos, ela não vale nada. O Brasil discute necessidade de reforma tributária desde o governo Sarney. Fez uma reforma ruim, foi um puxadinho na época do Fernando Henrique, um negócio muito mal feito, né? E depois disso, a mesma prosa, inclusive a cada ano eleitoral, precisamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma tributária. Agora, parece que vai. Tanto que essa semana, por exemplo, o depoimento do Mauro Cid, tão esperado, né, na CPMI do 8 de janeiro, ele já foi adiado, porque o Lira quer todo mundo mobilizado para resolver esse negócio da reforma tributária. Perfeito. Mas não adianta fazer reforma e a coisa continuar ruim, o sistema continuar insano. A palavra reforma em si não é portadora de uma virtude. Ou você faz uma reforma que presta, ou nós continuaremos com um sistema insano que pune quem trabalha, pune quem produz, além da punição específica para o assalariado com a não correção da tabela do imposto de renda, né? Obra do senhor Fernando Henrique Cardoso, Maju.
Zaidan, o vice-presidente Geraldo Alckmin também comentou sobre uma das medidas econômicas que o governo colocou em prática, que foi a desoneração que permitiu a redução no valor dos automóveis 0 quilômetro. Para Geraldo Alckmin, a paralisação momentânea na produção de algumas montadoras não representa preocupação. A gente lembra que na semana passada, falamos aqui no Bandeirantes Acontece, a Volkswagen, por exemplo, parou 3 fábricas no Paraná, no ABC, também em mais uma região, para dar férias, né? Férias coletivas, jornada reduzida, porque a produção, segundo nota divulgada pela Volkswagen, havia ali uma baixa demanda, uma estagnação na produção. Vamos ouvir então o que o vice-presidente fala sobre isso. O que existe é que nós temos uma indústria automobilística com capacidade de produzir 4,5 milhões de veículos por ano. E hoje, 50% dela ociosa. Nós chegamos a vender 3,8 milhões de veículos no ano e o ano passado vendeu 2,1 milhões. Quer dizer, caiu praticamente pela metade. A população perdeu renda e o principal, os juros. Vou dar um exemplo. Eu comprei um Fusquinha lá atrás, um Fusca, 48 parcelas. Depois eu troquei por uma Brasília, 48 parcelas. Hoje, 70% de quem compra veículo é à vista. Por quê? Porque os juros é absurdo. Então, essa medida é uma medida transitória, emergencial, porque nós temos confiança de que os juros vai cair. E os juros caindo, as vendas vão sendo retomadas. E claro, ele também falou sobre os juros, viu, Zaidan, que é um dos desafios aí da política econômica. E segundo Geraldo Alckmin, claro, já existem os elementos para que essa redução na taxa Selic já comece nos próximos meses. Ninguém está questionando a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central. O que está se fazendo é uma discussão que é normal, vida pública é pública. O que estranha? Eu me lembro que no ano 2020, a inflação era um pouco maior do que hoje, era 4%. E os juros, a Selic, era 2%. Hoje, a inflação é menos de 4%, está em queda, 3,9%, e a Selic é 13,75%. Não tem problema quando você precisa dar um aumento da Selic. O problema é o tempo que ela está. Ela está praticamente, agora em agosto, vai fazer um ano a 13,75, porque quem precisa de dinheiro tem dificuldade de crédito, dificuldade de pagar, você tem uma inadimplência muito alta e inibe investimento. Os juros futuro, que não depende do Banco Central, é do mercado, já está em queda. Não é nenhuma crítica pessoal, né? Ela é uma discussão sobre esse tripé importante, câmbio, política monetária e política fiscal. Geraldo Alckmin, que costuma ser um pouco mais contido nas falas ali, nas críticas, né, direcionadas à autonomia do Banco Central, enfim, à política monetária do governo, né, Zaidan? Sem dúvida, sem dúvida, né? Agora, quando ele fala do carro, o carro não vai ficar, não vai existir carro popular, infelizmente. Aliás, Volkswagen significa carro do povo, né, Maju? E não existe mais o carro do povo. Não existe mais. Hoje, até porque a legislação obrigou as fábricas a inserirem tantos novos produtos tecnológicos aos carros. Que não tem como, né, fazer mais. Não tem como, encareceu muito. E aí você fala, bom, mas tem um financiamento. Mas como é que você faz financiamento no Brasil? Se você comprar um carro, o Alckmin falou que comprou um Fusca 48 vezes. Pô, hoje se você compra um carro 48 pagamentos, 48 meses pagando, 4 anos pagando, você paga 2 carros, pô. Não é? Você leva um e paga 2. É realmente complicado. E o juro, há toda a razão. O país inteiro sabe que 13,75 não tem cabimento. E nem 12, nem 10. Essa taxa devia estar em um dígito. Porque a inflação desceu e o juro ficou lá em cima. Ou seja, houve um crescimento real da Selic, né, Major?